Capítulo 6. A forma dos heróis. Depois da onda, embora tivéssemos lidado bem com a situação, percebi que tínhamos que ficar mais fortes. Vi que faltava pouco mais de uma semana para a próxima onda. Em vez de subir de nível, me dediquei ao treinamento básico de arco e flecha, assim como meus companheiros, Launch, Kinia e Isaac treinavam com suas armas. Fazia isso lutando com uma sensação de preguiça que não saía do meu corpo, o que me fazia ter sempre um olhar cansado que me denunciava. Os treinamentos não eram tão efetivos, pelo menos não no meu caso, mas sabia que se quisesse sobreviver, não podia ficar parado. Também me dediquei a estudar mais magia e saber sobre os outros heróis. A senhorita Lua havia conquistado um posto como anfitriã do Coliseu do País dos Mercenários. Naofumi estava reconstruindo o vilarejo de Luroluna, sendo o senhor dessas terras. Motoyasu, que também estava por meu Homework, continuava treinando com Laund para afinar sua técnica. Estávamos motivados, e a animação do meu grupo me ajudou a evitar a preguiça. Depois de mais um dia de treinamento, decidimos dormir em uma estalagem dividindo o mesmo quarto. Então eu disse sorrindo: "Gente, muito obrigado pelo apoio. Eu não poderia pedir melhores companheiros." Zack mudou para sua forma humana e me abraçou enquanto agradecia. Zack: "Mestre, a Zack promete ajudar mais na próxima onda." Kinia: "Eu também." Laund: "Eu também." El: "Mas vocês já foram muito úteis. Sem você, Laund, o Motoyasu ainda seria fraco." Kinia: "Sem 2 poções eu não poderia aproveitar minhas magias." Kinia e Laund sorriram. Zack perguntou: "Mas e a Zack, mestre?" Pensei em uma resposta, ficando calado por uns segundos e disse: "Ah, fofinha, você sempre me ajuda com a cobertura." Zack: "Isso é fácil demais." Kinia: "É fácil para você, garota, nem sempre dá para ser o centro das atenções." Zack respondeu irritada: "Zack, eu não ligo para isso, eu só quero que meu mestre tenha orgulho de mim." Disse de forma pirracenta enquanto ficava agarrada em mim. Aquela frase me deixou pensando. No entanto, quis terminar o dia com uma frase positiva. "Gente, ficar forte com vocês é muito bom. Ter vocês por perto deixa tudo interessante." À noite, Zack dormiu na sua forma semi-humana, abraçada comigo. Kinia olhava aquilo com ternura e um sorriso no rosto. Sorri de volta e perguntei com uma leve risada: "Que foi, Kina?" Kinia: "Nada, só estou admirando esse momento de pai e filha." El: "Não imaginava ser pai tão cedo, muito menos ser um herói." Kinia respirou fundo e respondeu: "É o tipo de resposta que eu esperava de você. Seus sentimentos são assim, tão direto como uma flecha sendo disparada." El: "Pode ser, mas para uma flecha ser disparada, você precisa pôr tensão na corda." Kinia: "Você não parecia tenso, não até esse poder aparecer." El: "Não chamaria isso de poder, parece mais um pecado." Kinia ficou pensativa, enquanto novamente lia minhas emoções. Por que a preguiça seria o pecado dele? Ele fala isso sem nada se culpa, direto como sempre, lendo minhas emoções de novo. Perguntei em tom casual. Kiana respondeu levemente sem graça: "Você não se incomodou das outras vezes. Nem quando eu comentei em voz alta." El: "Isso é natural para você, então eu só me acostumei." Kinia: "Quem dera eu tivesse conhecido pessoas abertas assim antes. Parece estar acostumado com o pecado da preguiça também." El: "Digamos que eu conheço meu lixo. Enfim, tem que ter a mente aberta para lidar com outro mundo totalmente diferente do seu." No dia seguinte, durante uma missão com soldados da capital de meu Homework, notei algo estranho na minha visão. A contagem da próxima onda de uma semana havia parado e fomos atacados por monstros morcegos estranhos. Felizmente, não foi nada grave e conseguimos lidar com isso facilmente. A rainha chamou os 4 heróis pouco depois. Já com os heróis reunidos, a rainha iniciou a reunião. "Obrigada por terem vindo, heróis. Eu pedi que vocês viessem aqui hoje para discutirmos um assunto importante, mas acredito que vocês já estejam cientes. Senhorita Lua, tá falando daqueles monstros morcego esquisitos?" El: "Eles eram estranhos mesmo, e parece que são familiares de uma tal tartaruga, Naofumi."
Ah, então você também absorveu partes deles. Senhorita Lua, eu não vi Porcur fazer isso, eles eram bem fraquinhos. Motoyasu, pois é, e eles não parecem ser monstros dimensionais que aparecem durante as ondas. Rainha, então os relatos são verdadeiros. Ouvi-los dizer que o lendário monstro espírito da tartaruga reviveu em um reino que carrega o mesmo nome. O reino do espírito da tartaruga. É isto que a cada 100 anos, ele volta para causar uma grande destruição ao mundo inteiro. Mente da senhorita Lua, o que significa que é uma ameaça a tudo que construímos no País dos Mercenários. Nós acreditamos que esses monstros que vocês encontraram, sejam o efeito colateral da chegada dele. Minha mente, ah, que ótimo, mais um problema para resolver, pelo menos assim vou ver se o treino tá valendo a pena. Senhorita Lua, não quero que esse tal espírito destrua países e acabe com a economia, vou resolver. Complementei dizendo, vamos, se a contagem das ondas parou por isso, deve ser coisa séria. Motoyasu se levantou dizendo, sinto muito, acabei de lembrar de um compromisso. Senhorita Lua, vai correr. Que decepção. Motoyasu, eu não estou correndo, eu tenho muitas coisas para fazer. Viemos aqui para lutar contra as ondas, não temos tempo para resolver todos os problemas. Motoyasu saiu da sala e do lado de fora, sua equipe o acompanhou até a saída do castelo. A rainha continuou dizendo, então eu posso assumir que vocês aceitarão meu pedido. Naofumi, se você não se importar que eu tenha uma folga de ser um herói cardinal. Parece que é o que deve ser feito, então sim. Senhorita Lua, claro que sim, e eu imagino que seremos bem recompensados. A rainha procedeu, explicando a situação. Embora o reino do espírito da tartaruga fosse um lugar grande, a tartaruga espiritual já havia destruído muitas áreas próximas à capital, causando muitas mortes. Embora o reino ficasse no extremo leste, a tartaruga não demoraria a chegar em Milhomark de acordo com a rainha, o que causaria vítimas nas terras de Naofumi também. Enquanto a rainha e o herói de escudo conversavam, a senhorita ficou me encarando. Recebemos o mapa para o reino do espírito da tartaruga e saímos para comprar mantimentos, o que incluía novas armas. Uma nova lança para Laund, que contava com uma lâmina sinuosa, perfeita para dilaceirar o inimigo. Kinia optou por um escudo e faca novos e eu copiei os arcos novos daquela loja. O caminho teria sido longo se a senhorita não tivesse oferecido uma carruagem até o reino do espírito da tartaruga. Nós dois fomos juntos em uma carruagem, enquanto nossos companheiros de grupo foram cada um em sua carruagem. Fomos em uma formação de V, nossa carruagem na frente e as que tinham nossos companheiros atrás. Chegamos a uma estrada de terra. O caminho até o reino do espírito da tartaruga estava sendo relativamente tranquilo. A senhorita aproveitou para deixar algo claro. Não pense que esqueci do nosso duelo. Depois da tartaruga e da próxima onda, vamos lutar de novo. Tá marcado. Você é uma mulher organizada, hein? Senhorita Lua, sei definir minhas prioridades. Pouco depois, um estouro de monstros gorila fez a terra tremer. Os filoliais ficaram assustados e os condutores tentavam acalmá-los sem sucesso. Senhorita Lua, deixa comigo. A senhorita saiu da carruagem, mudou a espada lendária para uma similar a uma katana e prendendo a respiração, preparou sua técnica. Apneia Shin Slash. Usou sua velocidade para executar incontáveis cortes, reduzindo os inimigos a poeira. Na luz do entardecer, a heroína da espada voltou triunfante com um sorriso tranquilo no rosto. Em poucos minutos retomamos a viagem. Aquilo não foi nada mal, hein? Parece uma técnica excelente contra os monstros da onda. Senhorita Lua, aposto que você tem bons truques também com esses seus arcos de mago. Sorri ligeiramente e disse. Eu estudei umas magias aqui e ali. Sem zero rei que o sol estava se pondo, ouvi a senhorita Lua recitar um tipo de oração estranha, parecia embora algo digno daquele mundo.
Logo, no dia seguinte fomos atacados de novo, dessa vez por familiares morcegos que estavam vindo na nossa direção, mas nada que eu não pudesse resolver com o arco do mago elemental. Concentrando vento e água no arco, preparei um único tiro. A água se dividiu em pequenos pedaços que foram resfriados, formando pontas de gelo afiadas. Disparo de granizo retalhado. Granizo foi disparado no momento em que deixei de tentar a corda do arco. O granizo acertou em cheio o grupo de familiares morcegos, destruindo eles. Seguimos viagem tranquilamente, sem mais inconvenientes e com nossos companheiros se sentindo seguros, pois sabiam que ambos heróis estavam em boa forma. Chegamos em uma cidade do reino do espírito da tartaruga e junto à rainha de Milromar, que o herói de escudo, a heroína da espada e eu fomos para o conselho de guerra, acompanhados de um colega de equipe cada um. No meu caso Knia e no caso da senhorita, o Sombra. De acordo com um dos generais, o espírito da tartaruga veio até a fronteira daquela cidade após destruir a capital e parou suas atividades. Caso as lendas estivessem corretas, ele ficaria assim por 1 ou 2 dias, até que voltasse a atacar as cidades mais populosas, sendo o próximo alvo a cidade de Laurirote. De acordo com um dos generais que estava no conselho, o espírito da tartaruga não ignoraria a grande força que foi reunida por Milromar e outros países. A conclusão, graças a Naofumi, foi a de que deveríamos discutir planos de ataque com os exércitos aliados. Na conversa, um grupo chamado 7 Heróis Estelares foi mencionado. De acordo com outro membro do conselho, os Heróis Estelares saíram dos seus países e estavam vindo para a batalha, mas alguns deles provavelmente não chegariam a tempo. Alguns deles foram invocados de outro mundo, porém outros foram escolhidos daquele mundo. Logo, uma mulher entrou na sala de reunião do conselho, colocando Naofumi e Raptalia em alerta. A mulher se apresentou como Oshihurai, concubina e regente do rei. O que ela disse depois chocou a todos. A verdade é que eu sou familiar do espírito da tartaruga. Heróis, estou certa de que vocês encontraram outros familiares, também do espírito da tartaruga. Naofumi, não me diga que você é como aqueles morcegos e etis que nós enfrentamos. Ostihuraima, isso mesmo, eu apenas assumi uma forma humana. A recém-revelada familiar do espírito da tartaruga explicou a situação. Naofumi foi o encarregado de fazer as perguntas. Enquanto prestávamos atenção, a senhorita ouvia tudo com um olhar desafiante e eu debatia internamente se considerá-la uma inimiga ou não. Segundo ela, a sua função como familiar humano era se aproximar dos centros de poder e provocar desentendimentos e assim juntar o mínimo de almas possível. As almas serviam como recurso para que o espírito da tartaruga interrompesse a ativação das ondas em caso das mesmas ficarem muito difíceis para os heróis combaterem. Mas alguém havia que raiou o selo do espírito, coisa que segundo ela, apenas ela como familiar humano sabia como fazer. Relatando com a seguinte frase: o propósito do Criador, o espírito da tartaruga, é juntar muitas almas, por isso ele vai até as cidades populosas. Rainha: sim, mas acredito que isso já conste nas lendas. Senhorita Lua: melhor falar algo útil. Naofumi: o que mais? Oshiuraima: a cabeça, se você arrancar a cabeça ele morre. Senhorita Lua: isso vale para a maioria dos monstros. Um dos membros. Um dos generais por impulso propôs: que ridículo, como ousa desgraça esse sagrado conselho de guerra? Vamos cortar a cabeça dela, com sorte nos livramos do espírito da tartaruga. Oshiuraima: isso é impossível, se não acabar com o próprio espírito, não importa quantas vezes me mate, eu vou acabar voltando à vida. Knia assentou minha intenção, mas achou melhor não impedir. Disparei uma flecha afiada que passou voando pelo pescoço da suposta familiar do espírito da tartaruga, a decapitado, seu corpo caiu no chão. Todos ficaram sem palavras. A rainha disse: herói do arco, o que você fez? O corpo da familiar do espírito da tartaruga foi envolvido por uma luz brilhante e instantes depois, a familiar voltou à vida, se levantando normalmente. A senhorita suspirou aliviada, dizendo: parece que a teoria foi confirmada.
Logo falou-se dirigindo aos representantes das outras nações. Agora, antes de se discutirem quem vai levar mais crédito na batalha ou merdas desse tipo, vamos pensar em um plano. Um dos representantes Tantes disse com voz nervosa: representante Fedélia, como pode dizer algo assim? Senhorita Lua, bem, eu estive em reuniões com comerciantes do país dos mercenários. E sei que líderes de exército barganham com vidas humanas. Naofumi, pois é, eu lembro de um mercador me disse isso quando intimidei uns ladrões uma vez. Caramba, que sombrio, e isso seria tremendamente injusto. Eu não suporto esse tipo de coisa. Graças às palavras dos 3 heróis presentes, todos puderam bolar planos de ataque. Cada exército de cada nação ficou com uma função específica, cada grupo de cada herói ficaria aliado a um dos exércitos. Já com minha função em mente, aproveitei aquela noite para explicar nosso papel no plano, os outros heróis fizeram o mesmo. No dia seguinte, repassamos e preparamos tudo, e na noite que seguiu, ouvimos um forte rugido, indicando a chegada do espírito da tartaruga. Eu me posicionara junto às armas de cerco, com Kinia do meu lado carregada de poções de mana Zaki. Estava pronta para levantar voo e disparar no grande alvo. A senhorita Lua, a relojoeira e o Sombra ficaram na linha de frente, junto a Laund, a instrutora Se Espadas do reino de Naofumi, e Clair Saeto. Filó puxou o resto do grupo de Naofumi, incluindo Asha, sua nova colega de grupo, para serem o alvo principal dos familiares que já vinham chegando. Naofumi foi à frente, erguendo a bandeira do seu território e usando a habilidade Reação de Ódio, atraiu os familiares. O espírito estava vindo, sendo atraído pela linha de frente, enquanto a heroína da espada aguardava com seu colega Yaizen, de frente para o espírito. A relojoeira estava junto a nós. Logo, as armas de cerco dispararam. Os ataques não fizeram muito efeito a princípio. Vendo isso, apontei meu arco preparando um tiro, e logo mudei de arco. Arco do Mago Elemental. No símbolo do arco, as pedras que representavam os elementos fogo e vento brilharam. Uma grande quantidade de vento de alguma forma foi condensada com brasas. Disparei o tiro explosivo no olho direito da tartaruga. Graças ao meu tiro preciso, obtive um acerto crítico. Vui fez o monstro retroceder por um breve momento. E a Isen e a senhorita Lua aproveitará para usar sua velocidade, tremo, e cortar e atacar as patas traseiras, enquanto Laud e o Sombra atacavam as patas dianteiras com o apoio das armas de cerco. Eu, por outro lado, continuava lançando flechas explosivas, com Kinia me dando poções de mana na boca para que eu pudesse mirar e disparar o mais rápido possível após consumi-las. Estratégia vergonhosa, porém funcional, complementada pelos diaparos da dragão Zaki. A tartaruga respondeu com um poderoso rugido, que mandou as armas de cerco para longe, interrompeu meus disparos, mandou Yaizen, a senhorita Lua e o Sombra para longe, e desestabilizou o voo de Zaki. A tartaruga ia investir contra o muro que a separava das armas de cerco, no entanto, foi detida por uma bolha de tempo negativo da relojoeira, momento em que aproveitamos para recitar, enquanto a senhorita atrás do monstro aproveitou para lançar um feitiço. Como fonte do meu poder, decifre as leis da natureza e queime meu inimigo. Em nome do Deus do Sol, a senhorita Lua mudou dessa espada para alma, cuja empunhada tinha o desenho de um sol. Que o brilho dourado provoque sua ruína. Luz ardente. As nuvens se abriram, e uma forte luz caiu sobre a tartaruga, luz que começou a queimar o monstro. Mesmo nos momentos mais difíceis, algum dia poderemos ver o sol. O Sombra e Laund tiveram que recuar. Eu, já a uma distância mais apropriada, acertei flechas de raio no espírito da tartaruga, que usou suas últimas forças para quitar a bolha de tempo negativo relojoeira e investir contra o puro, arrebentando ele e atropelando muitos soldados, mas caindo logo em seguida. A senhorita notou que o monstro já havia caído, e foi com seu colega Yaizen para cortar a cabeça do monstro. Entretanto, fomos surpreendidos por ataques a longa distância que a criatura começou a lançar na forma de raios de energia. Nem mesmo Zaki conseguia atacar em paz, tendo que se desviar constantemente dos ataques. Tentei usar minhas 100 flechas para acertar os tiros sem muito sucesso. Kinia lançou um feitiço.
Como fonte do meu poder eu ordeno, decifre as leis da natureza e me proteja com a terra. Fui jogado no chão e uma parede de pedra com várias camadas surgiu à nossa frente, nos protegendo de possíveis disparos. A senhorita correu junto a Yaisen, evitando os ataques, indo cortar a cabeça da tartaruga. Naofumi, sabendo da situação, estava indo fornecer reforços. Sabendo que nossa melhor chance era cortar a cabeça do monstro, também pensei em chegar perto e vivo e a área mais próxima só o monstro não havia ficado danificada pelos seus ataques. Fiz o que um arqueiro não devia, corri em direção ao meu alvo, lá onde por alguma razão me seguiu automaticamente. Imaginei que ele também tinha notado o ponto fraco do ataque do espírito da tartaruga. Apostamos tudo em um ataque que no último momento se tornou um ataque combinado, por baixo. Eu com uma flecha de luz radiante que havia usado no chefe da segunda onda junto a Launch com um dardo de ataque aéreo reforçado com magia de vento e por cima as recentes chegadas Raptalha e Filó com ataques cortantes, apoiadas pela senhorita Lua que usou sua espada de corte profundo. Zack também quis apoiar, atacando a cabeça quase cortada do espírito da tartaruga com um forte disparo de raio. Pensávamos que já tínhamos vencido, mas logo notamos que a familiar do espírito da tartaruga, o Shirorai, ainda estava viva, o que significava que o espírito da tartaruga, mesmo decapitado, não havia morrido. Para descobrir como matá-lo, os heróis teriam que subir no dorso da tartaruga.